por que nós temos que falar de bloqueios emocionais? Porque ele é um grande gerador de sofrimento emocional. De sofrimento emocional. Sabe por que você não anda na vida? Sabe por que você não progride? Porque você tem medo de tudo? Porque você não se sente capaz? Por que você duvida das suas habilidades? Por que teu relacionamento, o casamento parece que não anda, é muita briga, é muita confusão e você não sai desse ciclo vicioso? Por que você se sente muito culpada na relação da educação com seus filhos, se sente que dá demais ou dá de menos com o seu marido, com os seus pais, e é uma culpa que te dilacera? Tudo bloqueio emocional. E o bloqueio emocional, se não for resolvido, ele te mantém presa no sofrimento emocional. E além de deixar presa, eu vou te dar agora o prognóstico, né, Vini? A gente tem que falar o que vai acontecer no futuro. Você vai desenvolver doenças no corpo ou na mente. E, inclusive, acontece o que você falou ontem. A inveja também. Opa! A inveja também é fruto de bloqueios emocionais. Inclusive, a live ontem ficou ótima, viu, amor? Exato, a mulherada participou. Parabéns. As queridas aqui também no Instagram deixaram tantas perguntas, né? Posicionamentos. Legal, e nós precisamos trazer a importância de trabalhar. Porque vamos entender, como filhas de Deus, queridas, nós nos declaramos livres em Jesus. Só que tem um detalhe: o bloqueio emocional, ele não te deixa livre. Você está livre. É verdade. Né? Vini, você está livre espiritualmente. Agora, quando você tem algum bloqueio, que nós vamos explicar como que funciona, tua vida ministerial, tua vida com Deus, outras áreas, sempre tem uma trava. Quando você sente que tem uma trava em algum momento, bloqueio emocional. Eu questiono se a mulher cristã bloqueada emocionalmente também significa liberdade espiritual, sabe? Às vezes aceitou Jesus, mas mesmo aceitando Jesus, se ela tem bloqueios emocionais, até a vida espiritual fica travada. E nós vamos falar hoje alguns bloqueios. Só uma questão. Ontem eu estava atendendo uma família. Sim. E um dos cônjuges culpa, né? Ele usou a palavra culpa. Um dos cônjuges culpa a mãe pelo passado. Tantos fazem isso. Só que essa culpa da mãe, ele fala assim, eu culpo a minha mãe e culpo a Deus. Ou seja, a culpa que ele tem em relação à mãe, ele transfere para Deus também. Então, veja, esse bloqueio emocional que ele tem em relação ao passado por conta da mãe, sim, ele transfere para Deus. Interfere na vida com Deus. Olha só. Então, assim, a vida emocional interfere sim na vida espiritual, e a sua vida espiritual também vai interferir na sua vida emocional. Mas se você não está bem emocionalmente, a sua vida espiritual vai ser impactada. Exato. Muitas mulheres depressivas, por exemplo, não conseguem mais orar, não conseguem mais ir na igreja. Enfim, então não se engane. Se você tem bloqueios emocionais, se você vive em sofrimentos emocionais constante, nós temos certeza que o seu ministério não avança, que a sua vida espiritual está comprometida e que você não vive uma vida plena com o Senhor. E eu quero dizer uma coisa, todo mundo tem bloqueio emocional. Boa notícia, todo mundo tem, não sei se é boa, se é má, mas o fato é o seguinte, você não está sozinha nessa não. Todos nós temos, o problema é ressignificar. Tem que ressignificar. E desbloquear para aquilo que te trava, destravar. Ok, então vamos começar a definir. Eu vejo o bloqueio emocional, vou trazer um exemplo. Eu vejo o bloqueio emocional como se fosse um óculos escuro. Certo. Vira e mexe, a gente fala sobre óculos aqui nas nossas lives, né? Sobre a visão, enfim. Então, o bloqueio emocional é como se fosse um óculos escuro. Então, imagina que eu estivesse aqui agora, né? Estamos aqui na nossa sala, fazendo essa live. Imagina que ao invés desse óculos de grau, eu estivesse com um óculos escuro, completamente escuro. Eu não conseguiria acompanhar o roteiro. Eu não conseguiria acompanhar aqui, as queridas que estão entrando no Instagram, no YouTube. Por quê? A minha visão da realidade ficaria comprometida. Então, a minha visão da realidade me impede de ter, ou melhor, é que eu tossi, eu me desconcentrei. O meu bloqueio emocional me impede de acessar a realidade como ela é. É claro que a realidade de cada um é resultado da sua interpretação. Então, né? Então, nós podemos ver aqui um casal brigando na rua, mas eu posso interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra. Então, um casal brigando na rua, onde o homem é agressivo, eu posso interpretar assim: nossa, mas que cara agressivo, que cara ignorante. E você pode interpretar assim:
nossa, mas essa mulher se sujeita a isso, ou, puxa vida, esse homem não teve uma boa função materna, olha como ele é agressivo com a esposa. Veja, uma mesma situação permite vários olhares. E se eu estou com um óculos escuro, pode ser que eu nem consiga ver aquele casal brigando. Ou seja, tem algo acontecendo na minha frente, mas eu não percebo por causa do óculos escuro. E esse óculos escuro eu estou chamando de bloqueio emocional. Me impede de ver a realidade. Nitidamente, Nitidamente. claramente. E isso tem muitos impactos, amor. Tem. Mas eu usei essa metáfora. Eu Gostei. gostaria que você falasse mais para nós. Eu gostei dessa metáfora, porque é muito interessante que o bloqueio emocional, ele distorce a tua realidade. Ele distorce quem você é, ele distorce o olhar que você tem para você, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a vida, para tudo. Ok. Mas aí vamos entender, tá? Sejam muito bem-vindas, irmãs que estão no Instagram chegando. Façam um convite, vem para o YouTube. Aqui no YouTube nós vamos responder perguntas, tá? Então venham para cá. E Lucene, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde, Deus abençoe, viu? Então sejam todas bem-vindas no Instagram, bem-vindas aqui no YouTube. E nós vamos falar o seguinte agora. O bloqueio emocional, vamos entender a origem dele. Então, você adulto tem um óculos escuro que é o teu bloqueio. Ok. Os bloqueios, porque nós temos vários bloqueios, todos nós. Vou explicar o porquê. Então, você leva esse óculos escuro onde não há necessidade de usar. À noite, por exemplo. Para que vai usar óculos escuros à noite? Mas você, com bloqueio emocional, você usa a todo momento. E você não vê a realidade clara do jeito que ela é, tá? O bloqueio emocional, ele surge lá na primeira infância. Na infância. A infância é o lugar... Queridas, isso é muito importante, porque quando a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança no caminho em que se deve andar e quando crescer não se desviará dele, o que o Criador está dizendo? A gente acha que é só da Bíblia, só ensina o seu filho na Bíblia. Deus não vai falar para aquele povo naquela época, eu vou explicar, claro, além da questão da palavra de Deus, mas eu vou trazer um conhecimento de neurociência para vocês, de psicologia para vocês. Não cabia. Então, Deus, ele é claro. Bom, como esse povo não entende da psicologia, da neurociência, afinal, Deus é o criador dessas ciências, queridas. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou falar o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desvia. Ou seja, Deus está trazendo pura ciência ali. Se você bloqueia o teu filho, adulto bloqueado. Então, vai. Pode falar. Se você gera ali no seu filho alguma trava, até com Deus, exemplo, você é muito dura. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A criança, ela vive num ambiente muito opressor. Como que ela se desenvolve na vida adulta? Aversiva a Deus. E não é a Deus, é a mãe que ensinou uma religião do pode e não pode para ela. Depois eu quero trazer um exemplo. Ótimo. Então, o que acontece? Deus está nos dando uma direção. Cuidado em como vai ensinar a criança. A Bíblia diz que aqueles que desviam os pequeninos antes, olha, nem chegasse perto. A palavra fala que melhor que jogasse uma pedra, né? Isso. Colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Não se desvia, pequenino, porque criança, ela é suscetível a tudo. Ela está numa fase de molde. Você faz um desenho bonito, você pode fazer uma escultura toda torta. Pai, mãe, quem é pai e mãe? Você é responsável por como o seu filho vai se desenvolver e caminhar na vida adulta. Então, o que eu quero trazer? A origem de todo bloqueio emocional, ele advém na infância. E como que surge o bloqueio? O bloqueio, ele vem de um trauma. Sempre acontece assim, vem um trauma. O que é trauma? Trauma não é só abuso sexual, não é só violência, não é só. É um impacto forte. É um impacto forte, é uma dor que aquela criança sente, grande, uma angústia terrível que ela não consegue resolver e não tem um adulto para ensinar a resolver. Gera trauma. E como o meu cérebro, agora vamos falar aqui da estrutura do cérebro, como o meu cérebro, o seu cérebro, Vini, o cérebro de todas vocês que nos ouvem, ele nos ama tanto que para você nunca mais sentir aquela dor, ele faz o seguinte, ele te bloqueia. Então é como se ele falasse assim com você, Dulce, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, que você nunca mais vai passar por essa dor. Então eu vou te bloquear para você não viver mais essa dor. Só que tem um detalhe, esse bloqueio deveria ser temporário, mas ele vai pelo resto da vida. Eu tive uma cliente em que o pai sempre foi muito crítico. Não pode errar, não pode fazer isso,
não pode fazer aquilo. Ele sempre dizia muitas regras e ele sempre falava: você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, você é muito burra, você não consegue entender, você não consegue aprender. Essa cliente chega acreditando que ela é inferior a todas as outras mulheres, porque o pai não falava isso da outra irmã, era só dela. O que acontece? Bloqueio. Ela viveu uma dor tão grande, um trauma, que ela não conseguiu resolver, e o cérebro, por amar tanto essa cliente, ele fez o seguinte: para você nunca mais ver esse trauma, eu vou te bloquear. Eu vou te deixar paralisada. Ela acabou não conseguindo avançar, acreditando que era burra, que não conseguia aprender nada. Um dos bloqueios emocionais que existe na vida do ser humano, anota aí: bloqueio de aprendizagem. Acreditar que não consegue aprender. Você pode aprender o que você quiser, mas você sofreu um trauma, uma dor terrível, teu cérebro te bloqueou como defesa para você não viver mais essa dor do trauma. Só que tem um problema, você vive essa dor até hoje acreditando que não consegue aprender nada. Na verdade, foi um bloqueio instalado, implantado pelas primeiras figuras de autoridade que você tem. Pai, mãe. Esses são os programadores, Vini, Isso. da criança. Eu quero